Catolicismo cristão. O que seria o catolicismo, ou catolicidade da igreja, né? O catolicismo, na verdade, é um termo que se refere à universalidade da igreja. Ser católico significa ser universal, né? Então, quando nós pensamos sobre a catolicidade da igreja, nós estamos falando sobre a universalidade da igreja. Como assim? Significa que, basicamente, a igreja de Cristo, ela é universal. Ou seja, ela está em todo o planeta. Ela está esparramada pelo mundo, nas suas mais diferentes formas, nas suas mais diferentes denominações. E reconhecer a universalidade da igreja, a sua catolicidade, é reconhecer que a igreja não está restrita à nossa igreja local, não está restrita à nossa denominação. Então, Richard Baxter, o pastor aprovado. Aqui nesse livro, Richard Baxter foi um puritano do século XVII, na Inglaterra, né? E os puritanos do século XVI, século XVII, né, são os verdadeiros puritanos, como Richard Baxter, como John Bunyan, que escreveu O Peregrino, como John Wesley, já do século XVIII. Então, os puritanos ali do século XVI, né, John Owen também era um outro puritano, eles realmente foram grandes homens de Deus, verdadeiros puritanos, né? O puritanismo hoje ele tem uma conotação negativa pela hipocrisia daqueles que se dizem puritanos, né? Que na verdade não são puritanos. Os puritanos verdadeiros ali, esses que existiram aí no passado, que eram crentes, que tinham uma vida realmente devota ao Senhor e lutavam de forma contumaz contra o pecado, né? Mas Richard Baxter, ele fala sobre essa questão de ser um cristão católico. E ele critica, na verdade, a falta desse senso católico que os cristãos deveriam ter. Ele diz: da multidão dos que dizem que são da Igreja Católica, é raríssimo encontrar os que são de espírito católico. E ele termina aqui: contudo, se outros sofrem, poucos se importam, como se isso não trouxesse nenhuma perda para a igreja. Então aqui ele fala tanto dos católicos romanos, que entendem que se chamam de católicos, mas não têm um espírito católico, ou seja, não reconhecem as outras denominações como igrejas do Senhor, reconhecem que apenas a sua denominação católica romana é a Igreja Universal de Cristo, ou seja, a Igreja Universal de Cristo é só a Igreja Católica Romana. Aqui ele faz essa crítica, mas ele também critica os evangélicos. Ele também critica aqui nesse texto os luteranos, calvinistas daquela época, que ficavam felizes se estava tudo bem com a sua denominação local, e poucos se importavam com o resto de toda a igreja que está esparramada pelo mundo. Então, o católico romano, ele peca contra a sua catolicidade quando ele diz que só a Igreja Católica Romana é a Igreja Universal de Cristo, porque isso não é verdade. Assim como também os evangélicos, pior ainda, os evangélicos têm um caráter católico quase que zero, porque são ensinados e doutrinados que a Igreja de Cristo é basicamente a sua igreja local, a sua denominação local, tá? Pouco se importando, ou pouco orando, ou pouco contribuindo, ou pouco orando pelas outras igrejas, pelas outras denominações, que são parte da Igreja Universal de Cristo, que são parte da Igreja Católica de Cristo.
Portanto, a Igreja Católica é a Igreja Universal de Cristo. Então, o catolicismo cristão é a consciência e a prática. É a consciência de que a Igreja de Cristo ela é universal, ela está esparramada por todo o planeta e ela não se restringe à minha denominação, ela não se restringe à minha igreja local, portanto, e também a prática. Porque se eu tenho essa consciência de que a Igreja de Cristo não é apenas a minha igreja, então eu oro também pelas outras igrejas, eu também me preocupo com as outras igrejas, com os outros irmãos que estão em outras denominações, e oro por eles e contribuo com eles, tá? E me coloco como servo deles. Então, o catolicismo cristão é a consciência da universalidade da Igreja de Cristo, que ultrapassa os limites das paredes das igrejas locais, das denominações, né? E também a prática de se relacionar com a Igreja Universal de Cristo, entendendo que esses irmãos, esses outros crentes, esses outros cristãos são meus irmãos, são filhos de Deus, assim como eu considero que eu sou. Então, o catolicismo cristão é consciência e é prática. Tá? A crítica que fica aqui para os católicos romanos é que a Igreja Católica de Cristo não é apenas a Igreja Católica Romana. São todos aqueles que seguem, praticam os ensinamentos de Cristo, que seguem a Cristo como seus discípulos. Todos esses fazem parte da Igreja Católica de Cristo. A crítica para os evangélicos é a Igreja Universal de Cristo não é apenas a sua denominação local, não é apenas a Assembleia, a Presbiteriana, a Batista, a Metodista, tá? A Igreja da Parede Preta, a Igreja Universal de Jesus, são todos os cristãos esparramados pelo mundo, independente de qual denominação ou de qual igreja local eles estejam agregados como membros. Inclusive, quando lá no Credo Apostólico se diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, o Credo Apostólico, que não é da Igreja Católica Romana, é de todas as igrejas históricas, né? E não é uma oração, é um credo, é uma confissão de fé. Quando ele diz, creio na Santa Igreja Católica, o que os cristãos estão dizendo? Que eles têm essa consciência de que a igreja é universal, de que ela está esparramada pelo mundo e que ela não se restringe ao local que aqueles irmãos ali estão, apenas. Tá? Não é no sentido de creio na Igreja Católica Romana, é creio na Santa Igreja Universal de Cristo esparramada por todo o mundo. É isso que significa essa passagem do Credo Apostólico, do creio na Santa Igreja Católica. Creio na Igreja Universal de Cristo, independente da denominação, independente do ramo do cristianismo que essa igreja pertence. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te edifique com essa palavra e que o Senhor te dê a paz.